Em um mundo invadido por criaturas, um herói acabou ficando congelado por 25 anos e retornou como o maior caçador de todos os tempos. Porém, o que ele não esperava era que seus amigos congelados nesse tempo ainda tinham a chance de retornar, da mesma forma que ele. E agora, ele iria em busca de usar suas habilidades justamente com o propósito de salvar seus companheiros, que lutaram ao seu lado para conquistar a paz. O mangá começa justamente com o nosso protagonista encontrando com a chefe de uma masmorra, que era chamada de Rainha da Geada, que logo depois perguntou para ele como ele se sentia por ter abandonado seus amigos para a morte. Claramente, ele não entendeu direito o que ela quis dizer, já que para ele seus amigos não seriam deletados tão facilmente assim, sem contar que para eles tudo acabaria exatamente ali caso ele conseguisse apagar aquela rainha. Ao ouvir isso, ela apenas deu risada do prota e comentou que ele, pelo visto, realmente era ignorante demais a respeito daquele mundo, mas o protagonista estava cansado de ouvir o que ela tinha para dizer. Por não ter mais tempo para perder com ela, ambos se prepararam para a batalha que haviam postergado já tinha um tempo, e por fim eles começaram sua luta definitiva. Aparentemente, o protagonista estava tendo um pouco de dificuldade para poder lutar contra ela, e no instante que ela preparou um ataque de raio para lançar nele, ele até conseguiu desviar no último segundo, salvando assim sua vida. Dessa vez, foi a vez dele devolver o golpe, e ele teve sucesso em acertar a rainha dessa vez, inclusive deixando ela no chão logo depois disso, e ela até achou divertido poder lutar contra ele. No entanto, para ele não poderia dizer o mesmo, e no instante que ele finalizou a Rainha da Geada, algo inesperado aconteceu naquele mesmo instante, e um tipo de poder começou a sair exatamente do local que ela foi golpeada. Uma mensagem apareceu para ele dizendo que ele estava absorvendo o poder da Rainha da Geada, e o corpo dele ficaria em estado de hibernação até que ele tivesse absorvido completamente o núcleo da rainha. Voltamos então 3 dias atrás na Antártida, onde a dungeon final estava localizada, e avistamos um homem bem revoltado com a vida aparentemente. Esse cara disse algo que estava relacionado a deixar o resto deles para virar saudade, isso porque após percorrer todo o caminho até ali, somente uma pessoa poderia subir as escadas para chegar até a rainha. Essa jovem dama comentou que eles não tinham muito tempo restante, e precisavam decidir quem ia subir para lutar contra a rainha cuidadosamente, e ela acreditava que a melhor opção para isso era justamente o prota, que ela chamou de Espectro. A jovem dama era conhecida por Skaya, e o cowboy aqui acabou concordando com a opinião dela também, e com exceção do Espectro, todos ali estavam em desvantagem contra as habilidades de gelo da rainha. O grandão de antes estava completamente frustrado porque ele realmente gostaria de esmagar a rainha, mas aparentemente não tinha opção melhor do que o Espectro para poder subir, então ele concordou com isso também. Por ele ter aceitado isso rapidamente, outra membro do grupo deles acabou brincando com a cara dele, mas depois ela disse que ela também achava que o Espectro era a melhor opção. Depois de um pouco de discussão, estava finalmente decidido então quem iria subir, e o prota perguntou se eles realmente tinham certeza disso, e se por acaso não iriam se arrepender. O cowboy respondeu que se ele por acaso perdesse contra a Rainha da Geada, então todos eles estavam ali simplesmente para a morte também. No entanto, todos ali confiavam nele. Skaya ainda disse que tinha certeza de que ele não iria permitir que a morte deles fosse em vão, e com isso o protagonista estava simplesmente incrédulo por ter companheiros tão incríveis como eles. 25 anos então já haviam se passado depois que ele conseguiu derrotar a Rainha da Geada, e o ano era 2024, onde monstros que a humanidade não poderia controlar apareceram. E enquanto avistamos um tipo de apresentação acontecendo, é dito que os 5 heróis se agarraram à chama da esperança e foram até a Antártida para poder lutar contra a Rainha da Geada, que poderia congelar um oceano inteiro somente com o mover de suas mãos. Um pequeno jovem deu o nome do grupo do protagonista, acertando em cheio o que iria ser apresentado naquele dia. Eles eram conhecidos na atualidade como os jogadores lendários que conquistaram o maior feito na história. Após revelar o corpo de cada um deles, é dito que eles eram chamados de os 5 heróis, mas enquanto a apresentadora dizia algo para os espectadores, o gelo da mão do prota aparentou começar a quebrar aos poucos. O único a perceber isso pelo visto foi o jovem de antes, que ao dizer o que estava acontecendo, a apresentadora não colocou muita fé no que tinha acabado de ouvir. Isso porque dentro daquela parede reforçada de vidro, a temperatura era controlada 24 horas por dia durante 7 dias na semana, e simplesmente nada era para acontecer com aquelas estátuas, mas digamos que agora ela estava começando a levar a coisa um pouco mais a sério. No instante que ela se virou para verificar como que a estátua estava, ela ainda insistiu em dizer que nada era para acontecer, e repentinamente o protagonista saiu por completo de seu estado de hibernação. Após estar no chão, uma mensagem o parabenizou por ele ter conseguido absorver completamente o núcleo da rainha, e pelo visto ele estava com bastante frio depois de ter sido congelado por tantos anos, o que não é para menos. Ele acabou adquirindo uma habilidade nova também, chamada Geada, mas ele estava completamente perdido por estar em um local onde ele não fazia ideia de onde ele estava. Várias notícias se espalharam pelo mundo inteiro depois disso, e só então ele descobriu que já haviam se passado justamente 25 anos, e por ter sido congelado por tantos anos, ele sentia que o corpo
corpo inteiro dele estava fraco, mal conseguindo assim fechar as suas mãos. Isso porque devido a tanta fraqueza, seu corpo tremia com qualquer tipo de movimento, e algumas pessoas que cuidaram dele apareceram dizendo que o presidente da associação dos jogadores estava naquele local para poder falar com ele. O protagonista apenas perguntou se era alguém que ele conhecia, pois caso não fosse, ele simplesmente iria mandar essa pessoa ir embora, já que ele detestava ser atormentado pelas pessoas. Foi dito então que essa pessoa era sim alguém que ele conhecia, e o presidente sempre dizia sobre como o espectro era seu amigo próximo, e ele acabou ficando pensativo já que não havia muitas pessoas no mundo que poderiam chamá-lo de fato de amigo. Com isso dito, era claro que ele só saberia quem era quando essa pessoa realmente aparecesse, e enquanto ele olhava para fora, ele disse algo direcionado aos seus companheiros, pois esse era o mundo pacífico que eles tanto desejavam. Depois disso, ele se viu completamente perdido e sem saber o que fazer agora, já que tudo que ele sabia fazer era justamente lutar, e ele até chegou a achar que estava desempregado também. Como agora ele não precisava mais daquela máscara, ele achou melhor retirá-la, e vemos que era até um jovem de boa aparência. Os médicos ali perguntaram por que ele tinha tirado a sua máscara, e ele comentou que era justamente porque aquele era um mundo pacífico, e eles não precisavam mais de heróis. O médico até ficou meio perdido sem saber como responder ao que o protagonista tinha dito, mas quem apareceu para explicar mais para ele detalhadamente foi justamente o presidente da associação dos jogadores. No instante que o prota viu aquele velho, ele não reconheceu quem era aquele cara de fato, pelo menos não de imediato, e o mesmo disse aos médicos que gostaria de poder conversar com ele em particular. O nome do protagonista era Jun-Ho pelo visto, e ele aparentava ser exatamente o mesmo de 25 anos atrás, e pelo visto o prota conheceu a voz dele, mas como o nome dele era estranho, eu vou continuar chamando ele de presidente da associação. O protagonista então acabou tirando o sarro da cara do presidente, depois de ver o tanto que ele envelheceu, e nem o presidente mesmo acreditava que essa era a única coisa que ele tinha para falar depois de tantos anos. Aparentemente, Jun-Ho sempre foi assim, então o presidente acabou esperando coisas demais com essa situação, e novamente ele brincou com o presidente dizendo que mesmo depois de 25 anos, eles ainda não haviam inventado a cura para a calvície. Dessa vez, indo diretamente ao assunto, ele queria saber o que tinha com aquela reação recente do doutor, e o motivo de ele estar tão chocado com o fato de que tudo era para estar acabado agora. Resumindo bem para o protagonista, o presidente disse que há 25 anos atrás, no momento que eles finalizaram o calabouço da Rainha da Geada, todos os jogadores ouviram a mesma mensagem. Voltamos então a uma imagem do passado, logo depois que ele havia conseguido finalizar a Rainha, e era dito que uma zona segura iria aparecer na área da Terra, e todos pelo visto comemoravam o ocorrido. Porém, algo de errado não estava certo, e é dito que um tipo de elevador acabou sendo instalado no Oceano Pacífico, e esse era um segundo andar, deixando simplesmente todos os jogadores perdidos com relação a isso. Depois de ouvirem o ocorrido, todos ficaram simplesmente revoltados, já que pensavam que a Rainha da Geada era o último chefe a ser derrotado, e a mensagem disse para eles permanecerem firmes até o último andar. Depois disso, os jogadores do mundo, a associação e os políticos acabaram marcando uma grande reunião, e depois de um pouco de tempo discutindo, eles enviaram uma expedição para a fronteira. O segundo andar era justamente uma terra de oportunidades, e a humanidade não somente obteve magias novas e novas tecnologias, mas também ganharam acesso a uma enorme quantidade de recursos e conhecimento. Mas o protagonista gostaria de saber mais a respeito disso, e o presidente disse que foi criada a Terra Rica, com um total de 10 andares para serem concluídos. Existia 10 andares no elevador dimensional, e somente para derrotar o primeiro andar, o protagonista juntamente com seus amigos demoraram em torno de 5 anos. Seguindo essa lógica, iria demorar em torno de 25 anos para eles chegarem até o sétimo andar. No entanto, com exceção do grupo dele, o resto dos jogadores eram um tanto quanto fracos se comparado a eles. Foi esse o motivo que apenas 5 deles foram justamente para a Antártida. Então, falando de uma forma mais precisa, eles provavelmente estavam no 5º andar ou alguma coisa assim. No instante que ele perguntou ao presidente em qual andar a humanidade havia conseguido chegar, o mesmo simplesmente ficou em silêncio, deixando o prota um pouco preocupado com o silêncio dele. Basicamente, nos últimos 25 anos, a humanidade foi capaz de apenas concluir até o 2º andar, e nem mesmo ele acreditava no que tinha acabado de ouvir. Isso porque depois de tantos e tantos anos, eles ainda sequer foram capazes de chegar pelo menos até o 5º andar, e revoltado ele perguntou se o presidente estava realmente querendo dizer que eles apenas conseguiram concluir o 2º andar. Apesar de parecer uma desculpa, o presidente disse que tinha uma boa razão para isso, e o protagonista estava realmente curioso para ouvir qual seria a desculpa dele. Jun-Ho estava completamente indignado, e depois de fazer um pouco de silêncio, o presidente disse que o motivo disso tudo era justamente o núcleo da rainha, deixando ele completamente perdido depois do que tinha acabado de ouvir. O 3º andar era uma região vulcânica, e era por isso que os jogadores não poderiam resistir ao calor do magma enquanto eles exploravam. Depois de muito tempo, eles foram capazes de encontrar um altar no meio daquele mar de lava, e aquele altar exigia justamente o núcleo da Rainha da Geada para resfriar o ambiente. O prota até perguntou se eles tinham encontrado o núcleo
núcleo da rainha, mas o presidente disse que mesmo depois de uma enorme busca que eles fizeram, eles não conseguiram encontrá-lo no final. Nos pensamentos de Jun-ho, ele apenas disse que isso era natural de se acontecer, já que foi ele quem tinha absorvido o núcleo em si, e ele comentou com o presidente que não poderia aceitar ser ajudado, e eles apenas eram pessoas com falta de sorte. Por algum motivo, ele até tentou ainda confortar o presidente dizendo que todos cometiam erros, e isso era natural, e perguntou se ele cometesse algum erro, se o presidente iria compreender também. Com uma enorme felicidade, o mesmo disse que com certeza iria perdoar o protagonista, e nos pensamentos do prota, ele estava simplesmente preocupado com o que iria acontecer depois de revelar o ocorrido. Depois de um tempo, jogando conversa fora, estava bem tarde e o presidente perguntou se não tinha algo que o prota gostaria de comer. E depois de um tempo, novamente, o presidente estava indo para o primeiro andar agora, mas eu acho que ele estava se referindo ao primeiro andar do prédio em si. Isso porque tinham muitos repórteres na entrada e poderia ser inconveniente para o protagonista aparecer por lá agora. Antes deles se despedirem então, Jun-ho apenas pediu para que ele retornasse ao hospital quando ele terminasse de expulsar os repórteres dali. E por fim avistamos o prota chegando no local que ele gostaria de conhecer, antes mencionado ao presidente. Basicamente era um tipo de museu que tinha vários esqueletos de criaturas, e ele finalmente chegou em um lugar que ele estava procurando, e lá era justamente onde seus amigos estavam congelados. Inicialmente ele apenas pediu desculpas por estar atrasado demais, e começou a conversar com seus amigos, mesmo eles estando congelados, e disse que o mundo agora era um lugar bem melhor. Além disso, eles conseguiram proteger a paz que eles sempre sonharam, portanto, agora eles poderiam finalmente descansar em paz, e em comemoração ao ocorrido e às lutas que eles tiveram, o protagonista fez um brinde. No entanto, depois disso, a depressão e a solidão pelo visto o acertou em cheio, e apesar de ele tentar dialogar com seus companheiros como se fosse de fato uma conversa, ele se incomodou com o fato de eles estarem com bastante poeira em suas cabeças. No instante que ele tocou a cabeça de um deles para poder limpar, uma mensagem apareceu confirmando o detentor da habilidade Frost, e por ter pontos insuficientes de magia, ele falhou em remover o selo, ficando completamente surpreso com o que tinha visto. O próprio sistema disse a ele que com a habilidade de geada, ele seria capaz de remover o selo do status de congelamento de seus amigos, libertando assim cada um deles. Claramente ele ficou simplesmente sem acreditar no que tinha acabado de ler do sistema, e ao olhar um pouco mais sobre suas habilidades, ele percebeu que seus status mágicos estavam apenas em 18, chegando a se perguntar se era somente por causa disso. Apesar de ele não poder descongelar seus amigos em simplesmente um dia ou dois, ainda assim isso seria possível, e essa seria a habilidade que seria a chave para poder possibilitar isso. Conforme ele olhava aquela janela de status, ele percebeu que tinha conseguido algo que antes ainda não tinha ali, e era uma habilidade pacífica, eu acho, onde a estamina e a regeneração mágica dele aumentou em 500%. Além disso, todos os status aumentariam em 30 cada vez que ele subisse um andar do elevador dimensional, e com aquele efeito, se ele pudesse retornar no seu nível original e subir os andares, poderia até mesmo usar os poderes da rainha como ele bem quisesse, e depois de um tempo, finalmente ele seria capaz de derreter aquele gelo e salvar a todos os seus companheiros. E cerrando os punhos, o protagonista apenas pediu para que seus companheiros esperassem um pouco mais, pois ele tiraria todos dali. No dia seguinte, ele disse ao presidente que queria ser um jogador novamente, mas ele não entendia a surpresa do presidente, já que ele não sabia fazer nada exceto isso. Isso foi repentino demais para o presidente, já que há 25 anos atrás ele vivia falando que não via a hora de parar com esse tipo de serviço. Mas de qualquer forma, o presidente comentou que não achava isso uma boa ideia. No instante que o protagonista perguntou o motivo do presidente não querer que ele fosse, o presidente revelou que queria que ele descansasse, e também era por causa de algumas criaturas chamadas demônios. Os demônios na verdade eram jogadores que usavam suas habilidades despertadas justamente para poder cometer crimes e atrocidades, e vários atos de terrorismo também, e os demônios passaram a serem reconhecidos como um tumor na sociedade. Jun-ho perguntou então se eles retornaram, já que no passado eles sequer tinham tempo para poder respirar, mas isso era antes, e agora nenhuma cidade era capaz de contê-los. Mesmo depois de explicar tudo isso, o prota apenas disse que entendia um pouco do porquê do presidente não querer que ele retornasse para ser um jogador, e era justamente porque os demônios ainda odiavam o jovem rapaz. Eles estavam simplesmente malucos com a possibilidade de poder apagar o jovem prota da história. Então com isso, o presidente pediu para que ele simplesmente desistisse da ideia de ser um jogador novamente, e a única maneira que ele poderia retornar em segurança seria justamente jogar fora o nome de espectro que antes ele possuía, e voltar a ser o simples Jun-ho. Quando o presidente perguntou por que ele gostaria de voltar a ser um jogador, o protagonista apenas disse que gostaria de chegar justamente ao 10º andar. Curioso, o presidente queria saber o motivo desse objetivo, e Jun-ho disse que já que ele não tinha encontrado uma maneira de finalizar o 3º andar, ele perguntou o que o presidente diria se ele dissesse que conhecia uma maneira de finalizar o andar em si. Claramente, ele acabou ficando surpreso ao ouvir isso, e pelo fato de ele ter dito que eles precisavam do núcleo da rainha da geada para poder concluir aquele andar, o protagonista disse que tinha comido mesmo. Mas como ele tinha finalizado
utilizado sua sopa também, o presidente pensou que ele estava se referindo justamente à sua refeição. Porém, era claro que ele estava com receio de dizer isso novamente, mas ele juntou coragem e disse que comeu o núcleo da rainha. Porém, ele não fez isso porque ele simplesmente quis, e logo que ele derrotou a rainha, o núcleo foi forçado para dentro do corpo dele, e ele não pôde simplesmente fazer nada a respeito disso. Pelo visto, a surpresa foi tanta para o presidente que até a veia dele começou a saltar, e de qualquer maneira, Jun-Ho revelou que agora ele tinha habilidade de geada. No instante que o presidente então perguntou se ele realmente poderia lidar com o terceiro andar agora, o prota pensava que seria sim possível fazer isso. Com mais perguntas vindo por aí, ele queria saber se o motivo do protagonista ter o desejo de voltar a ser um jogador estava justamente ligado aos amigos dele, e a resposta era mais do que clara que sim. Depois de conversarem um pouco, ele disse ao protagonista que iria lidar com os médicos que viram a face dele agora, e Jun-Ho revelou que suas habilidades foram seladas, e agora ele estava no nível 1 novamente. Ele perguntou em seguida ao presidente se por acaso seria possível para ele conseguir uma nova licença para o prota, e o mesmo comentou que tinha esquecido de dizer algo ao jovem rapaz. Especificamente, as guildas agora eram muito mais poderosas do que a associação em si, e ele até poderia conseguir uma licença para ele, e as grandes guildas têm feito disso um costume para poder assistir aos exames de conquista de licença. Com isso dito, a única forma de ele conseguir licença era justamente fazendo o exame público, e o presidente não poderia ajudar o jovem rapaz com isso, infelizmente. Essa era uma ótima chance ao jovem protagonista, segundo o presidente. Isso porque se ele desse suporte completo ao garoto, ele iria precisar de um grande pretexto como desculpa. Basicamente, o prota poderia ter os melhores resultados no exame público, e assim várias pessoas iriam querer ele. E finalmente ele havia entendido o que o presidente quis dizer com isso. E por fim, o jovem garoto estava indo justamente na direção em que o exame iria acontecer. Se você está gostando dessa história e quer continuar acompanhando o desenvolver dela, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!